Amém. Amém. Obrigada, Zita Guimarães. Nós somos um povo exclusivo do Senhor e a gente fica alegre. Hoje, nessa terça do Transbordo Sem Fim, gente, eu quero chamar aqui a Mônica Moreira. Mas antes de eu chamar, eu preciso falar aqui que, como a Zita fala aqui, né, muitas vezes na sala, que o Senhor ele não conecta pessoas, realmente ele conecta propósitos. A Mônica entrou na minha vida exatamente porque eu tenho certeza que o Senhor precisa realizar um outro propósito. E assim eu não só ganhei a Mônica como amiga, mas como ganhei o esposo dela também, como aquele ajudador de todo momento. Então, assim, o nosso coração se alegra com as coisas que o Senhor faz, sabe? Sem mesmo a gente saber de onde vem. Ele nos apresenta os amigos dele e faz assim, essa aliança. Então, Mônica, desde já que o Papai do Céu continue te abençoando. Eu amo a sua vida e sou grata ao Senhor todos os dias pelo dia daquele encontro. Viu? Então vem para cá, deixa Deus te usar, transborda na nossa vida, tá com você o pique de hoje. Abre seu som e vem para cá para a sala do transbordo. Amém. Graça e paz. Bom dia a todos. E aqui vamos continuar falando um pouquinho, né, do comecinho da minha trajetória, porque a gente não pode começar do fim, não existe isso. Mas sabemos, e eu amo, que o fim das coisas é bem melhor. O começo nunca é muito fácil, né? O começo é difícil, né? Não viu aí a nossa amiga? Senti falta dela postar que estava indo para academia. Eu mesma, eu amo academia. Ela não gosta, mas eu amo. E eu tô sem ir para academia desde janeiro. Tô para voltar. Na verdade, eu paguei 3 meses e estava do trabalho, quase não ia. Janeiro eu não malhei nada também. Fevereiro já não paguei mais. Mas a gente vai voltar porque eu gosto. Eu amo cuidar do meu corpo. E aí, no meu primeiro transbordo, eu estava falando eu falei do meu nascimento, e aí fui até quando eu me converto. E aí a gente sabe, né? Quem não nasceu de berço sabe que o começo é tudo muito difícil realmente. E aí eu lembro que tem uma tia-avó minha, ela morando aqui perto de mim na época, né? Ela era viva, e eu me converto. A primeira frase, né, que eu escuto da boca dessa tia-avó é quando eu entro na casa dela pela primeira vez, né, depois da minha convenção, é que chegou a crente fajuta. E aquilo, quando ela falou, eu não respondi ela, porque assim, ela, né, minha tia-avó, né, eu ia responder ela. E ali Deus, eu lembro nitidamente que Deus já estava começando de uma certa forma, a me moldar, porque eu sou uma pessoa sanguínea e descobri depois de muito tempo no evangelho que eu era explosiva. E eu não aceitei, né? Porque a gente não aceita aquilo que a gente é, na verdade. E eu levei algum tempo para aceitar aquela explosiva, né? Que eu recebi de uma pessoa, mas foi numa brincadeira e eu até dizia para ele assim que foi meu segundo pastor, o pastor que me batizou, me casou. Eu dizia assim para ele: "Pastor, mas eu não sou explosiva". E ele: "Você é". Aí ele ria, porque ele tem um dom do riso, né, ele só tudo rindo. E aí eu falei: "Meu Deus", ele falou que eu sou explosiva, meu defeito é esse. E aí eu lembro que nesse dia, o Espírito Santo já estava me controlando. A gente na hora não percebe as coisas, né, mas hoje eu tenho essa convicção. E aí eu analisando toda a minha trajetória, eu pensei nisso, eu falo: "Meu Deus". E aí, no sábado, que a gente estava fechando, se eu não me engano, o capítulo 1, estávamos falando, assim, um pouquinho do capítulo 1 de Provérbios, e aí eu tive a certeza, né, eu falei: "Meu Deus", eu tive a certeza do que Deus, ele queria que eu falasse, né, que eu colocasse. E aí eu falei assim: "É, Senhor, eu tenho que falar, eu tenho que continuar", né, porque foi uma resposta de Deus.
falando, né? Porque quando você viu assim as meninas falando, as pastoras falando, né? E sobre a nossa mudança de vida, o nosso estilo de vida, né? A gente não pode mais usar as mesmas roupas, ter os mesmos comportamentos. E isso é sabedoria que vem do alto e Deus vai nos ensinando. E aí eu, como falei no meu primeiro transbordo, eu era parceira, né, do meu marido, assim, e hoje somos parceiros em Cristo. Glória a Deus por isso. Porque tudo fazíamos junto, então nós tínhamos aquele prazer de realmente estar junto, né? Então, toda sexta-feira, né, porque ele não trabalhava sábado nem domingo, a gente já começava a nossa farra dentro de casa. Era farra dentro de casa. Às vezes que a gente ia num trailerzinho de um amigo nosso, mas era muito difícil, era só dentro de casa. E aí, né, era tão interessante que a gente não tinha muito dinheiro, né? Ele estava começando a vida aqui no Rio, ele é um bom profissional, ele foi criado dentro de uma oficina, mas quando ele chega no Rio, como ele não tinha carteira assinada, né? Quando ele trabalhava lá em Ilhéus, porque ele é de Ilhéus, ele teve dificuldades. Então, o primeiro trabalho dele no Rio de Janeiro foi de ajudante de pedreiro. Louvado seja o nome do Senhor, que era um amigo meu que trabalhava numa empresa e levou ele como ajudante. E graças a Deus também, o próprio dono da empresa depois viu que ele tinha estudo, que ele tinha profissão. E aí falou para ele: Você não quer trabalhar como pintor predial? Que meu marido é pintor de alto, né? Então, quem pinta carro pinta qualquer coisa. Eu falo para ele, porque ele é um excelente pintor de parede. Nossa, ele é muito limpo no serviço dele, é um excelente profissional. No que ele faz, ele é excelente. Eu falo para ele que isso é muito lindo da parte dele, né? E ele bebia muito, muito mesmo, porque foi criado dentro dessa vida, né? Ele tem dois irmãos que são alcoólatras, e se ele não tivesse sido resgatado por Deus, provavelmente, é o que ele diz, eu seria o terceiro, né? E assim, eu estou falando um pouco do transbordo dele para vocês entenderem o que eu vivi, né? Porque ele tem que transbordar, eu creio que um dia ele vai transbordar nessa sala, e ele vai falar um pouco do testemunho dele, que é muito lindo. E aí, na minha vida, o testemunho dele foi muito forte, porque eu comecei a falar de Jesus para ele, mas de uma forma diferente de muitas mulheres fazem. Eu não estou aqui nem criticando, nem condenando a maneira, mas eu decidi dar ouvido a Deus. Então, todas as pessoas mais velhas do que eu no Evangelho, né, como eu coloquei que eu fui logo para o meio das idosas, né, eu fui viver ali no meio dessas pessoas que são mais experientes, quando eu me converti com 29 anos, e aí eu sempre escutava conselhos delas. E, e aí eu comecei a fazer a minha parte, né? A ser aquela evangelista dentro de casa. Ele diz mesmo que eu sou a primeira alma que eu ganhei para Cristo foi ele. Porque eu me converto em 1996 e ele se converte em 98. Foram 2 anos o processo, mas foi necessário. E aí eu tinha o hábito de ligar para o meu marido todos os dias, na sexta-feira, eu ia para um orelhão que tinha, né, na esquina da minha casa. A gente não tinha telefone, ligava para a empresa, pedia para chamar ele. Ele trabalhava, aí ele já trabalhava como pintor de carro, né? A gente também conheceu um advogado de uma empresa, Guanalto Barra, que não existe mais na Barra, né? Ela acho que só tem em Niterói, se eu não me engano, lá para aqueles lados. E aí ele colocou o Beto nessa empresa, foi uma benção, foi uma fase muito boa da gente. Confesso que era uma fase das vacas gordas, né? Depois a gente vai aprendendo, né? Só que nesse meu processo de convenção, eu aparentemente tinha tudo, né? Eu tinha uma pensão muito alta, não era minha, a pensão era do meu filho, porque como eu casei com um homem mais velho do que eu, como eu já tinha explicado, na hora da nossa separação, que eu não cheguei a me divorciar, né? Quando ele morre, eu fiquei viúva. Mas eu tinha uma separação consensual que eu abri mão.
né, de qualquer valor para mim, qualquer bem dele para mim. Mas ele me dava uma pensão de 35% do salário dele, que ele era da Marinha, né, ele já era segundo tenente, que dava para mim cuidar do meu filho, fazer tudo. Ele já fez de propósito, né? Eu não quero que você trabalhe fora, que meu filho só tinha 3 anos, mas eu quero meu filho nas melhores escolas, eu quero meu filho sendo bem cuidado, você dentro de casa. E aí, na época da separação, eu aluguei uma kitnet, porque era o que eu podia, né? Eu tinha que estar dentro do meu orçamento, mas louvado seja o nome do Senhor. Foi a minha primeira casa com o meu marido atual, essa kitnet. Nós temos histórias. Estamos um ano ali dentro ainda, depois que ele veio para o Rio, e teve todo o processo dele também, né, de trabalhar como ajudante de pedreiro, depois foi como pintor predial ali na Barra, e depois ele foi para a área dele, enfim. E aí, naquela época, eu nunca fui de cordão, de colocar pulseira, anel, eu não gosto muito. Até hoje eu tenho uma dificuldade com anel, com coisa no pescoço, mas eu amava um brincão. Então, minha orelha só não caiu porque Deus é misericordioso. Porque eu usava brinco de tudo que era tamanho, de tudo que era peso. Eu, quando eu era adolescente mesmo lá na Bahia, nossa, eu tinha amigos e amigos hippies que faziam brincos de tudo que é tipo. E eu tinha assim, eu não, minha orelha pode colocar qualquer coisa. Se pegar um ferro ali e botar aqui, não, não inflama, não tem nada. Então a pessoa era a mulher do brinco, a mulher do batom. Porque pensa na pessoa que não ia na esquina sem passar batom. Era a Mônica. E eu sempre fui muito cheguei, né? Porque aonde eu chego, né, falando, gesticulando, eu sou mais poudada hoje, né? Pelo Espírito Santo, mas o marido também ajuda muito. Fala baixo. Eu falo alto, minha família é uma benção, né? Quando tá todo mundo junto, ele fala que ele não aguenta. Meu marido tem um tom baixo. E aí eu comecei a ver, né, o processo de Deus na minha vida. E aí Deus foi trabalhando, literalmente, porque no mesmo dia, como eu coloquei no primeiro transbordo, depois daquela experiência com o Espírito Santo, com Jesus, que foi linda e maravilhosa na minha vida, eu já parei de fumar e beber. Só que aí, isso aí são os vícios, né, que a gente tem, e aí Deus tem que trabalhar, porque como que eu ia continuar fumando e bebendo do lado de um alcoólatra? Que meu marido era um alcoólatra, só que ele ainda não sabia. Hoje ele tem consciência, que ele já acordava bebendo, já dormia bebendo, bebia no trabalho. Vou falar, estou falando do transbordo dele, né? Para ter uma noção, meu esposo, ele na Barra, ali no Via Parque, onde tinha a empresa, ele levava garrafas de cachaça para dentro de quiosque. Aonde que um quiosque dentro daquele shopping ali, né? É, é, vende cachaça? Não vende, gente. Mas ele, dono do quiosque, gostava tanto dele, porque ele era um cliente fiel, né? Saía às vezes da empresa com a roupa de tinta e ia para lá, tomava uma e voltava para o trabalho. E eles compravam, né, aquela garrafa de 51 ou de velho barreiro, como era na época, e botava lá para quando ele se quisesse, ele tinha a dose dele. E dentro da empresa também, o chefe dele sabia, e aí o chefe falava para ele: Beto, se pegarem você. Aí eu resolvo. E nunca pegaram, graças a Deus. Ele não passou essa vergonha na empresa, mas ele sabe que ele estava errado. E aí eu ligava toda sexta-feira. E aí, amor, eu ia para o telefone. Você vai querer o que hoje? Aquela voz, né? Ele fala, meu Deus. Que ele disse que eu mudei um pouquinho do meu temperamento depois que ele se converte, depois a gente passou a ter umas treta. Gostei muito de ouvir a Maí ontem, que esse negócio de treta é lá de São Paulo é maravilhoso. E aí eu tinha umas treta com ele, né? Que nada é perfeito, né? Nada é só love. A gente tem que ter esse outro lado, porque senão o negócio não encaixa. E aí eu ligava para ele, né? E aí ele dizia: Ah, você vai lá mesmo no mercado comprar? Claro, eu sempre fui. Eu ia, né? Toda sexta-feira fazer nossa compra para ficar junto. E antes, né, dele entrar para essa empresa, quando a gente morava na kitnet, eu ainda era do
mundão lá. Falo do mundão assim, né? Já bebendo, fumando e tudo. A gente comprava sardinha, fazia sardinha frita. Era o que estava barato. Por exemplo, às vezes não tinha para cerveja, que a gente gostava de uma. Mas e a outra mesmo, que eu não vou nem falar as marcas aqui que eu não quero promover. E a gente ia naquela mais barata da época, né? Quem já bebeu lá atrás sabe qual era a mais barata da época. E aí, quando não tinha cerveja, ia na cachaça. Comprava aquela velha, né, era até caninha da roça, que era mais barata, e misturava com limão e açúcar, gente. E ficava os dois bebendo. Quando tinha um dinheirinho a mais, eu não gosto muito de vinho, mas eu bebia, né? Então vamos lá para o vinho, que o vinho era, entre a cachaça e o vinho era mais caro. Mas a gente gostava mesmo de tomar uma cerveja, né? E aí a gente fazia aquele ritual, sexta-noite, sábado à noite, mas durante o dia ele bebia na cachaça dele o dia todo. Então, quando eu me converto, eu não faço mais isso, mas eu não podia deixar de fazer a minha parte como esposa. Isso tudo eu fui aprendendo dentro da própria igreja, né, que eu estou hoje, mas eu não me converti nessa igreja. Eu me converti na Igreja Batista Sião e tinha uma dentro do bairro Adriana, aqui onde que era perto da minha casa, né? Eu morava no bairro Ipatinga, aqui em Campo Grande, mas eu ia muito nessa igreja. Mas o meu filho já frequentava a Metodista Wesleyana. E minha irmã se converteu nessa igreja, casou nessa igreja, até que eu sou hoje, né? E aí a minha irmã levava ele, desde os 4 para 5 anos que ele ia para a igreja. Então, quando eu me converto com 6 anos, ele já fazia até parte do departamento infantil da igreja. Então, ele ficava assim, mãe, eu não gosto da sua igreja, eu quero ir para a minha. Ele dizia que a igreja era dele. Então, tá bom, vamos fazer o seguinte, como a distância é a mesma, só que uma era para o sul, a outra era para o norte, entendeu? Sim. Eu vamos para a sua. E graças a Deus, quando eu entrei a primeira vez, né? Primeira vez, vírgula, porque eu já tinha entrado no casamento da minha irmã. Pela segunda vez, eu fui muito tão bem acolhida que eu fiquei naquela igreja com ele. E eu passei a ser, né, congregada, porque eu não era casada ainda, né? Não podia ser membro, então passei a ser congregada. E foi ali que o meu marido se converteu 2 anos depois. Só que eu tinha, nas minhas vestes, não nas vestes em si, porque eu nunca gostei de transparência, roupa curta, roupa decotada, pelo contrário. Hoje Deus assim é tremendo. No outro transbordo eu nem falei nada, mas o louvor parece que Deus fala com a Mônica, o louvor certo de colocar. Realmente o Espírito Santo faz com que ela conheça os amigos que ela tem. Ela conhece, assim, o Espírito Santo, porque esse louvor de hoje, quero que valorize o que você tem, foi um dos louvores que eu mais chorava na presença do Senhor quando eu me convertia. Assim, era um louvor que quando cantava, falava, porque o Espírito Santo se move em você. Eu nunca me valorizei, eu nunca era uma pessoa que eu sabia que eu era cheguei, sempre falei isso, porque eu escutava isso, eu sou cabeleireira há 35 anos, 36. Meu filho já fez 34, e é uma das professoras minhas de teoria, ela dizia assim: Mônica, você tinha que pintar o cabelo. Ai, imagina você com essa sua personalidade, porque ela me dava como referência no curso, que a cabeleireira tinha que ser igual a mim, comunicativa, alegre, feliz, sempre era assim, né? Esse lado meu do sorriso, de não sei o quê. E aí, eu lembro que eu dizia para ela, que pintar o cabelo? Eu não gosto de pintar cabelo, né? Eu tenho pouquíssimo de cabelo branco, eu não pinto cabelo, nem eu nem meu marido. Quem conhece nós dois acha que a gente pinta. Meu marido, então, está com 61 anos, não tem cabelo. É só um fiozinho ali, outro aqui. E aí eu falei para ela, não, não vou pintar cabelo não. Ah, você com umas mechas, ela já falava isso há 35 anos atrás, tá? A mecha está na moda hoje, mas naquela época ela já falava. Você com umas mechas, aí botava um acaju, porque ela achava. E eu tinha um cabelo grande, picotado igual das panteras. E eu não fazia nada no cabelo. Eu lembro que eu aprendi com uma modelo lá em Ilhéus uma vez, fa- pentear o cabelo meio úmido e fazer uma coisa aqui na frente, assim, para quando soltar, o cabelo ficava lindo, né? E aí eu vivia assim, né? Com uma xuxinha aqui na frente, quando eu soltava o cabelo, estava maravilhoso.
Então ela sempre falava isso, né? Que você é muito cheguei, você é isso, você é aquilo. Só que quando eu me converto, Deus já começa a tratar esse lado. Porque a igreja que eu era, a igreja batista, ela não me proibia de nada. Eu podia usar batom vermelho, brincão, podia usar bermuda na rua. E outro detalhe, eu não tinha nenhuma saia nem vestido. Eu só tinha calça e bermuda. E aí foi tão lindo o que Deus fez comigo, porque ele já sabia que eu ia para a Metodista Wesleyana, que tem assim um pouco dos costumes da Assembleia, é um pouquinho parecida com a Assembleia, alguns detalhes. Que na época que a minha irmã se converte, minha irmã tem 5 anos mais nova do que eu, minha irmã parecia uma velha, a mulher do coque, era coque mesmo, sem brinco, sem maquiagem, sem nada. E eu ficava revoltada com ela. Eu falo, meu Deus, parece que eu que tenho a idade que você tem. Você parece uma velha de não sei quantos anos. Bota um brilho nesse rosto, bota não sei o quê. Porque eu comecei a me maquiar muito nova. Eu nunca fiz maquiagem, mas eu já trabalhei até maquiando noiva, noivo, família de noivo, porque eu amo, né, essa área. Uma área que sempre me chama muita atenção. E eu comecei a me maquiar com 11 anos de idade. Então, eu falava para ela. E aí eu entro para essa igreja, né, que essa é a igreja do meu filho, mas antes de eu ir para essa igreja, Deus fez algo comigo assim interessante, porque eu digo que o Espírito Santo realmente ele trabalha na nossa vida, né? O Espírito Santo, ele tem a sua maneira de trabalhar. E ali, um dia eu fui para Madureira e fui pegar o ônibus. Eu lembro nitidamente porque eu não usava nada curto. Até hoje eu não gosto, né? Se eu botar saia, eu boto uma blusa curta, mas se eu botar uma calça, eu tenho que botar com camisa comprida. Eu tenho esse problema ainda comigo, não gosto. E aí eu lembro que eu botei a bermuda de cotton que eu tinha grossa e botei um camisão. Quando eu chego no ponto, Deus olha para mim e fala assim: Deus falou comigo nitidamente. Olha para você. E eu me olhei. Quando eu me olhei, eu me vi nua. Sabe quando você tem a primeira visão assim, de celestial, assim, com você mesmo? Foi eu. Quando eu me vi nua, fui morrendo de vergonha. Ponto. E aí ele, tá vendo? Eu não quero mais você assim. Você vai precisar mudar suas vestes. E aí eu cheguei em Madureira, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma saia, porque eu não tinha. Só que já era Deus me preparando para me levar para a Metodista Wesleyana, porque lá não usava calça. E aí aquela saia, ela quase andava para a igreja, porque eu só tinha ela. Eu só tinha ela depois que eu fui comprar uns vestidos até no shopping, eu lembro, um vestido longo. Eu tenho fotos até nos grupos das mulheres. Eu falo, gente, como é que Deus faz, né? Os uniformes das irmãs, que eu fui do grupo do Rosa de Saron muito tempo, era só vestido ou conjuntinho, nunca calça. E aí Deus foi trabalhando na minha vida, né? Ele foi trabalhando no brinco, ele foi trabalhando na maquiagem, foi tirando. E aí, quando ele começou a tirar, era quando na igreja começaram a usar. Eu falei, Deus, qual é o seu problema? Por que que o povo está tudo usando brinco grande, esmalte vermelho? Eu não posso mais fazer nada disso. Porque assim, ele foi tirando, eu não conseguia mais botar um esmalte vermelho, porque eu não pintava minhas unhas com esmalte claro, era só vermelho. E eu já até comentei, a Mônica conheceu a minha manicure, eu estou com ela há 39 anos. Ela nem sabe ainda do meu dedo, né? Que a Mônica, eu nem mostrei para ela o que é que eu fiz. O dia que ela vê com as minhas fotos. E aí, é, eu, como pessoa, né, que essa extravagância toda, com tudo que eu era, Deus queria tratar comigo na minha vaidade, porque a minha vaidade estava naquelas coisas. Porque como eu me sentia inferiorizada, como eu me sentia, né, sem valor, eu não conseguia me ver valor em mim. Eu tinha esse problema. Não sei se a rejeição, né, que eu sofri me fez ser assim, e eu não conseguia. Eu tinha que ter a aprovação das pessoas, né? Eu tinha que ter. Se eu fosse comprar uma coisa, ficou bonita, se a pessoa falasse que ficou feio, eu não usava mais. Eu não tinha personalidade minha. Né? Eu cheguei a um ponto de falar uma época com uma amiga, eu não sei nem qual é o meu estilo mais. Eu não sei qual é o meu estilo.
porque eu não sabia lidar com isso, entendeu? Eu não gostava de saia e de vestido, era o que eu não gostava, mas aí Deus foi trabalhando. E aí, voltando um pouco na situação do meu marido, em relação à bebida, eu comecei a comprar tudo que ele pedia e perguntava para ele assim: "Você vai querer o quê?" E ele dizia exatamente assim, eu não esqueço: "Eu quero 6 cerveja, eu quero traz uma garrafa de Contini que eu tenho que levar para o ônibus 853, que vai ter festa no ônibus", que eles bebiam de madrugada no ônibus, né. E até hoje eles são amigos, né, esse pessoal do ônibus lá daquela época são amigos eles. E aí, uma garrafa de 51, compra também um conhaque de alcatrão, era assim. "E o cigarro você não vai querer?" "Quero sim", ele fumava Calton. Eu fumava Frio, ele fumava Calton. Eu quero 2 carteiras de Calton", "Então tá bom". Aí eu comprava, né, acabei falando da marca do cigarro, né, mas era porque a gente tinha uma diferença em relação aos gostos nessa parte. E aí eu comprava, e aí ele chegava em casa e às vezes eu orava, dizia assim, eu ia lá no mercado orando. Eu fui aprendendo com essas mulheres mais velhas, ora, vai orando, para que ele tenha enjoo, vai orando. Tinha dia que ele chegava em casa, eu: "Quer uma cervejinha?" Aí ele: "É, uma cervejinha". Aí antes da janta ele abria aquela cerveja quando ele bebia. Ele: "Meu Deus, que coisa horrível, estou conseguindo beber hoje", enfim. E aí começou o processo. Em relação às minhas vestes, faltando 5, em relação às minhas vestes, eu fui sendo transformada pelo Espírito Santo. Deus foi trabalhando essa parte comigo, né, porque eu precisava largar da minha vaidade. E eu não posso deixar de não falar aqui rapidinho sobre um texto que Deus falava muito comigo, né, e fala até hoje, meu marido até pregou sobre Romanos, na quinta-feira passada, ele passeou do capítulo 1 até o 12, foi maravilhoso. Mas quando Deus fala comigo assim, "Quem, pois, direi destas coisas, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós?" E aí ele começa falando, e aí ele vem e fala: "Quem nos separará do amor de Cristo?", né? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome ou a nudez, o perigo ou a espada, né? E aí eu sei que eu fui trabalhada por esses longos 29 anos para ser quem eu sou hoje, para glorificar o nome do Senhor, para dizer para Deus hoje, né: "Louvado seja o nome do Senhor, que me resgatou naquele dia, e eu estou na presença do Senhor hoje para a glória e honra do nome do Senhor, transformada". E nos outros transbordos a gente vai continuar, que é muito grande, meu testemunho, meu transbordo. Amém? Beijo a todos. Eu já amo vocês, fundo da minha alma. Amém. Meu Deus, quem nos separará desse amor do Senhor? Ninguém. Ai, Mônica, tu vai contando, vai passando um filme na minha cabeça. Meu Deus do céu. Aqui era tudo ao contrário. O que você fazia aí era a Rogéria que fazia aqui comigo. Era tudo ao contrário, entende? O que você quer comer, o que você quer beber hoje, para onde que você quer ir. E depois na parte da oração também era ele, orando para que o Senhor pudesse me libertar de tudo isso. Olha como Deus trabalha, como Ele tem a forma dele linda de fazer as coisas. E a gente louva o Senhor porque em tudo Ele tem um propósito, como diz Tanuri, Ele não desperdiça nada. Em tudo o Senhor tem proveito. E por isso, Mônica está aí agora para dar esse testemunho. Quantas pessoas hoje, né? Às vezes vai comprar resmungando, falando. Não, e a gente tem que entregar, porque é o Espírito Santo que convence, não somos nós. A gente se posiciona e o Espírito Santo vai convencendo. Deus é lindo. Obrigada, Mônica. Esse transbordo está gravado e você pode compartilhar com seu irmão, com a sua irmã, se assim você desejar. Tá, Nuri? Ora conosco! Cadê você? Saudade de ouvir minha irmã. Deixa eu ver se eu consigo ouvir Cíntia aqui orar. Cíntia não estiver no mato. Ah, não, acho que não, né? Falo com ela antes. Então vamos orar aqui para agradecer ao nosso Pai, porque só Ele e ninguém pode nos separar desse amor.
Senhor, obrigada pela vida da Mônica Moreira. Obrigada pela vida, Senhor, do esposo dela, do Beto. Obrigada por essa família. Obrigada pela vida de Davi. Obrigada pela vida dos seus filhos, da sua nora, dos seus netos, da sua parentela, Senhor, porque hoje ela faz diferença aonde ela passa. Obrigada pelo sorriso dela, obrigada por ela ter essa autoestima tão no alto, Senhor, e contagiar cada um que está perto dela. Foi o Senhor quem a fez assim, Pai. Por isso, conserva ela onde ela colocar a planta dos pés dela. Obrigada pela vida da Mônica, obrigada pela vida da família do Transbordo, Senhor. Leva esse testemunho, leva esse transbordo para os quatro cantos do mundo, para que a gente possa entender que nada, nada pode nos separar do teu amor. Pai, por isso eu quero te agradecer nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Mônica Moreira. Obrigada, Silvana. Queremos te ouvir no transbordo. Beijo para vocês. Fiquem na paz e amanhã é a quarta estratégia para a gente pegar papel e caneta. Beijo, família. Obrigada, Lila.